chegar a esse objetivo. Lembrando, assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês, né? Então bora chegar aqui à próxima meta de 30 mil inscritos e aí, dependendo, vamos realizar um sorteio. Bora ver se a gente consegue chegar até o final desse ano, beleza? Então vamos comentar aqui sobre um jogador que é o Juan Esforza, jogador de 23 anos de idade, foi contratado pelo Vasco no ano passado por quase 20 milhões de reais e não tem conseguido jogar. Então, assim, é um jogador que ainda não bateu 7 jogos na Série A, só foram 2, a grande maioria dos jogos que ele foi relacionado, o Vasco estava jogando dentro de casa, ou seja, um jogador que está completamente fora dos planos da equipe vascaína. Então, olha aqui, ó, no ano passado mesmo, 26 jogos e apenas um gol marcado, né, no Brasileirão. Começa o Carioca como titular, mas logo perde nessa posição, melhor dizendo, para a temporada então de 2025, totalmente fora dos planos. Lembrando, ele vinha de uma fase muito boa lá na Argentina pelo News Old Boys. Então, ó, a última temporada dele, 43 jogos, 3 gols e uma assistência. Ajudou o News, inclusive, na Sul-Americana e tudo mais. Vinha de 3 temporadas jogando como profissional e muito bem. Então, ele foi contratado, ele tinha 22 anos e muito potencial. Convocado para a seleção argentina de base, antes dele ser contratado, ele jogou o pré-olímpico, né, pela seleção e os jogos também de convocação e tudo mais para a categoria de base. Não é à toa que só na base ele jogou 21 partidas e 4 gols, né? Então jogou bastante. Tem aí contrato com o Vasco bem longo até o final de 2028 e ainda hoje está avaliado em mais de 4 milhões de euros, né? Então totalmente assim, um jogador com mercado e com valor muito alto ainda. O Vasco da Gama teve, né, especulações de que poderia emprestá-lo, não aceitou porque é uma situação parecida com o Lautaro Dias, investimento alto e ambos os clubes não querem só um empréstimo, né? Querem uma prioridade, uma venda em definitivo. Só que agora, faltando menos de 2 semanas para o fim da janela, os clubes preferem emprestar o jogador para jogar pelo menos daqui até o final do ano e ter uma chance de valorizar e ainda economizar, né, com seu salário, que seria uma situação parecida com o Esforza, volante canhoto, que tem uma boa saída de jogo, né? Na última temporada lá na Argentina, 43 jogos, 3 gols. Se a gente pega aqui o mapa de movimentação dele, aqui no Vasco ele não jogou muito, né? Mas lá no campeonato argentino dá para ver, ó, um jogador que chegava bem na frente também. As últimas temporadas, os últimos momentos dele por lá, né? Tanto na Copa quanto na Liga, um desempenho realmente bem interessante. Já no Brasil, né, nesse ano só 2 jogos, em 2024 tá aqui o desempenho dele, 26 partidas e 12 na condição de titular. Se eu fosse o Ceará, eu ficaria de olho, né? Um jogador que pode chegar, não seria o titular na posição, mas um bom reserva pelo lado esquerdo, um volante, um meia central, então pode fazer essas duas funções. Pode deixar sua opinião se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e desses números que eu trouxe aqui para vocês, né? Se aceitaria ou se não, um jogador que só sabe jogar no campeonato argentino e que não vai dar certo aqui no Brasil, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O Lautaro Dias, então, assim como eu já tinha falado para vocês no vídeo de ontem, né? Se você não assistiu, vai estar aqui na tela final para vocês. O Cruzeiro então já está mais disposto, né, propenso a emprestar o jogador, que inclusive ficou no banco no último jogo, né? Ele entrou contra o Botafogo e contra o Mirassol nesse mês de agosto, que é raro, né? Ele nem vinha sendo relacionado e não entrava há mais de 3 meses, então jogou e aí contra o Internacional não entrou, porque se ele tivesse entrado, 7 jogos já era, não poderia jogar por outra equipe na Série A. Não foi o que aconteceu. O Cruzeiro aí, né, no decorrer dessa semana tem um jogo na Copa do Brasil, não tem problema, né? Ele pode jogar, não é diferente, né, os torneios, e aí no sábado tem um jogo contra o São Paulo. A tendência é que o Cruzeiro não vai poupar esforços, né, contra o São Paulo, porque vai ter mais de 12 dias até o próximo compromisso contra o Atlético na Copa do Brasil. Então acho que ele até deve entrar nesse jogo contra o Atlético e tudo mais, não ficaria surpreso, mas não impediria uma contratação. Dia 11 já vai ter fechado a janela e aí não teria problema jogar contra o São Paulo, né? Então, sinceramente, eu acho que vai ser uma contratação possível de acontecer se o Ceará ainda estiver interessado no jogador, que só somou nessa passagem pelo Cruzeiro bem baixa, né, o desempenho, 42 partidas e 4 gols. Lembrando que o Luca pode fazer uma posição parecida com o Lautaro, então eu vejo que o Luca chegou para ser mais um centroavante de área. E o Lautaro Dias tem características muito mais de um ponta do que de um centroavante. Se fosse para colocar ele numa posição hoje, preferia um ponta esquerda mesmo, um ponta direita, do que centralizado. Então vamos ver como que vai ficar a situação agora com o Lucas sendo contratado. Lembrando que além do Ceará, outros clubes na Série A procuraram, como por exemplo, no caso do Vitória, e teve outro clube também que eu acabei esquecendo agora, além do Ceará, da Série A do Brasileirão. Então só aqui, ó, o desempenho dele na Libertadores, ó, do ano passado, 2023, enfim, pode jogar centralizado, mas também pelo lado do campo. Pelo Cruzeiro não teve tantos números nesse ano e no ano passado tá aqui, ó, ponta esquerda, ponta direita
e às vezes centralizado aqui também. Pode deixar sua opinião sobre o Mastriani ou sobre o Lautaro Dias aqui embaixo nos comentários. Comprado por mais de 16 milhões de reais, né? Tá aí com desempenho não muito bom. Lembrando, se ele jogar contra o São Paulo no dia 30 e aí não poder defender outro clube da Série A, talvez o Cruzeiro esteja vendo outras possibilidades, né, do exterior, até porque algumas janelas, por exemplo, da Arábia, do Catar, fecha só no final de setembro, né, dia 26, quase outubro, então um mês basicamente de diferença. Ou também o Atlético bastante. Então vamos falar aqui então sobre essa contratação do Luca. Então tá aqui, entenda os motivos do Ceará para apostar em Luca como novo centroavante do elenco, né, para ser um reserva aí imediato. Lembrando que ele foi vendido naquela ocasião em 2021, revelado pelo Ceará, por 1.200.000. Empréstimo então até o final, a contratação então até o final de 2027, 45% dos direitos econômicos e aí outra parte ficando então com o Internacional, de olho em uma venda futura, né? Então, uma contratação em definitivo, um retorno, que eu acho que pode ser sim uma aposta, né? Querendo ou não, é um centroavante que já fez algumas partidas como profissional pelo Internacional, mas nunca deixou bons números, né? E uma boa impressão. Até fiquei surpreso aqui, ó, por exemplo, na temporada de 2023, pelo profissional, 32 partidas, mas só um gol e 3 assistências. Naquele ano ele jogou 19 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, tá aqui o desempenho dele em 2023, podendo jogar centralizado e caindo também em alguns momentos como um ponta, mas no geral ele chega para ser um camisa 9 ali de movimentação, né, e disputar a posição com o Pedro Raul. Então acho que é uma boa sim, porque ele chega sem custos, né, já passou na base do Ceará desde o Sub-14 até o profissional, não fez nenhuma partida como profissional pelo Ceará, logo depois foi para o Internacional em 2020, né, por 1.200.000. Boa contratação, só não sei se, por exemplo, dá para comparar o Lautaro Dias com o Luca, porque eu acho que eles podem sim ser um complemento um do outro, não fecha a possibilidade de um, até porque o Luca eu considero uma oportunidade de mercado que o Ceará acabou encontrando, né? Então, somando como profissional pelo Internacional, foram 3 gols e 4 assistências em um pouco mais de 70 jogos. Não são números excelentes, mas lembrando, sempre ele foi um reserva imediato. No Brasileirão desse ano só tinha 4 jogos, a última partida foi no dia 1º de junho contra o Fluminense. Desde a volta, né, da Copa do Mundo ele não teve mais participação pelo Inter, estava completamente fora dos planos, até com a chegada do Matias, o Borré e o Ener Valencia sendo reservas para centroavante, então assim, completamente fora dos planos, e aí chega para o Ceará. A questão é, e agora? O Cruzeiro emprestaria, por exemplo, o Lautaro Dias, que as informações mais recentes que temos é de que o Cruzeiro aceitaria então um empréstimo sem ter, né, uma obrigação de compra então no final desse período, a não ser que ele bata alguma meta, mas o Cruzeiro inicialmente só queria vender ele e agora já está mais aberto ao empréstimo. Pode ser que queira uma compensação financeira pelo empréstimo, R$1 milhão, R$2 milhões até o final do estadual do ano que vem. Talvez, pode ser que sim, mas agora já está mais propenso a emprestar o jogador por não ter aparecido propostas de compra para recuperar parte dos investimentos, né, que foram feitos na contratação dele no meio do ano passado. Foi comprado por quase 16 milhões de reais, né? E realmente os números dele não são bons até aqui, 18 jogos e 2 gols. Lembrando, das últimas 5 partidas ele entrou em 2 pelo Cruzeiro, depois de mais de 2 meses fora, né? Ele voltou a jogar, mas ainda assim está completamente fora dos planos, até porque o Cruzeiro vai contratar, já contratou um jogador para a função dele, né? Que entrou como um ponta e não como um meia ou centroavante, porque já tem o Gabigol como reserva para o Caio Jorge ou para o Matheus Pereira, né? Então se a gente vê aqui o desempenho dele na Série A, dos poucos jogos que ele fez, dá pra ver que ele cai mais pelo lado do campo mesmo, né? Nesse ano no Brasileirão, assim também como foi no ano passado. Ou seja, eu acho que o Luca não impede, por exemplo, da contratação do Lautaro Dias, porque ele pode jogar tranquilamente como um ponta esquerda e os bons momentos dele, inclusive pelo Independente Del Valle, foi nessa posição, né? Se a gente pega aqui, por exemplo, a Sul-Americana, né, de 2022, por exemplo, pelo Del Valle, ó, ponta direita. Se a gente pega, por exemplo, a Libertadores, que ele fez uma boa campanha em 2024, tá aqui, ó, 7.83 antes de ir pro Cruzeiro, marcou um gol inclusive contra o Palmeiras, ponta esquerda e jogando um pouco mais centralizado. Eu acho que ainda poderia sim ter um acordo entre as partes. A questão é, o Ceará vai ter interesse nessa contratação de agora em diante, até porque o salário dele seria um custo alto, teria que ter essa análise em cima da contratação. Mas eu ainda vejo com bons olhos o Lautaro Dias, acho que ele pode sim conseguir dar uma volta por cima. No Cruzeiro hoje não vejo ele tendo tanto espaço, então acaba que pode ser uma boa também para ele ter novos ares, né? Às vezes uma passagem curta assim de 6, 7 meses ele consegue dar a volta por cima e ser vendido, até o Cruzeiro tendo algum lucro ainda
nessa transação. 27 anos, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o argentino. O que você tem a dizer? Vou deixar aqui também para vocês, né, opinarem sobre o Lucas, se foi uma boa contratação